Veja bem, existe uma questão que assombra a humanidade há milhares de anos. É uma questão que filósofos debateram, sobre a qual padres pregaram e que cientistas têm se debatido, nas horas escuras da noite. E a questão é esta: existe um projeto para o universo? Existe alguma equação, alguma afirmação matemática tão profunda, tão elegante que isso poderia explicar tudo? Bem, eu sou físico. Trabalho em algo chamado Teoria das Cordas na Universidade da cidade de Nova York. E deixe-me contar algo notável, algo extraordinário. Estamos vivendo em um momento, hoje, em que pela primeira vez na história da humanidade, podemos estar realmente nos aproximando sobre a resposta àquela antiga questão. Podemos estar prestes a descobrir o que Albert Einstein chamou de leitura da mente de Deus. Pense nisso por um momento. A mente de Deus não como um conceito religioso, mas como um conceito científico. Einstein passou os últimos 30 anos dedicou a vida a perseguir esse sonho. 30 anos. Ele queria uma equação. Apenas uma. Uma equação que unificaria tudo o que sabemos sobre o universo. Gravity. Eletromagnetismo, forças nucleares, tudo isso reunido em uma única e bela equação matemática. Declaração. E sabe de uma coisa? Einstein falhou. Ele morreu sem concluir uma obra-prima. Mas veja bem, nós, físicos, não desistimos. Na verdade, estamos mais perto do que nunca. E é sobre isso que quero falar com vocês. Deixe-me dar um exemplo do que quero dizer com unificação. Lá em 1862, existia eletricidade e existia magnetismo. Duas forças completamente distintas. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Se você ter um ímã era uma coisa. Se você tivesse eletricidade fluindo por um fio, era algo completamente diferente. Mas então surgiu James Clerk Maxwell. E Maxwell fez algo extraordinário. Eles mostraram que eletricidade e magnetismo não eram coisas separadas. Eram duas coisas. Lados da mesma moeda. Ele os unificou no eletromagnetismo. Agora, o que isso significa? Significa que quando você acende uma lâmpada, quando usa seu celular, quando assiste a televisão, tudo isso se baseia em a unificação de Maxwell. Uma equação mudou tudo. Ela nos deu a mundo moderno. Esse é o poder da unificação. Então a próxima pergunta é: e se pudéssemos fazer isso para todas as forças da natureza? E se pudéssemos encontrar uma equação que explicasse a gravidade, eletromagnetismo e forças nucleares? Essa seria a unificação definitiva, o Deus. Equakeo. Agora, antes de prosseguirmos, deixe-me esclarecer algo. Quando falo em equação de Deus, não estou falando de religião. Estou falando de física. Você veja, existe uma equação famosa na matemática descoberta por Leonard Euler, um dos maiores matemáticos que já existiram. A equação é simples. E para a potência de asterisco π mais 1 é igual a zero. Os matemáticos chamam isso de equação de Deus da matemática porque unifica todas as constantes fundamentais, I, π, 1 e 0 em 1. Bela afirmação. Mas eis a questão. O Deus da equação da matemática é inútil. Quer dizer, é bonita. É elegante, mas você não pode fazer nada de prático com isso. Não alimenta seu computador. Não pilota um avião. Mas a equação de Deus na física, essa sim é diferente. Essa seria a equação mais poderosa já escrita, porque cada vez que unificamos as forças na física, a história da humanidade muda. Deixe-me explicar. Explique o que quero dizer. Pense em Isaac Newton. Há 300 anos. Newton descobriu desvendar as leis do movimento e da gravidade e nos proporcionou a Revolução Industrial. De repente, podíamos construir máquinas. Podíamos aproveitar energia vapor. Podíamos transformar a sociedade. Ou pense na força eletromagnética. Maxwell e Faraday unificou eletricidade e magnetismo. E isso nos deu os geradores. Dínamos, lâmpadas elétricas, rádio, televisão, toda era elétrica. E então Einstein surgiu com a equação E igual a mc sobrescrito 2, e isso levou a energia nuclear e a energia nuclear. Armas. Cada unificação transformou a civilização humana. Então agora imagine o que aconteceria. O que aconteceria se unificássemos as quatro forças? O que isso significaria para o futuro? Que tecnologia surgiria? Possível. Estamos falando de talvez manipular o próprio espaço e tempo. Estamos falando sobre entender o Big Bang.
Estamos falando sobre a possibilidade, e eu sei que isso soa como ficção científica, mas estamos falando da possibilidade de viagens no tempo, buracos de minhoca e até universos paralelos. Agora, posso ver você pensando: espere um minuto, professor Kaku, o senhor não está recebendo ou está se precipitando um pouco? Viagem no tempo, universos paralelos. Vamos lá! Mas você veja, é exatamente isso que as equações nos dizem. Quando você começa a brincar com a equação de Deus, quando você começa a unificar essas forças, fazem com que coisas estranhas aconteçam. O espaço e o tempo se tornam flexíveis. O impossível torna-se possível. Mas deixe-me voltar um pouco atrás. Deixe-me contar como me interessei por tudo isso. Quando eu tinha 8 anos. Quando eu tinha anos, ouvi algo no rádio que mudou minha vida. O locutor disse que um grande cientista acabará de falecer. E esse cientista tinha um manuscrito inacabado em sua mesa, um livro incompleto. A maior mente científica do nosso tempo não conseguiu terminar seu livro. Agora, como uma criança de 8 anos, eu pensei: como isso é possível? Se ele era tão inteligente, por que não conseguia terminar a lição de casa? Ele não podia simplesmente pedir ajuda ao professor? Mãe, preciso de ajuda. Eu precisava saber o que havia naquele livro. Então, fui à biblioteca. Isso foi antes da internet, lembra? E comecei a ler tudo o que encontrava. E descobri que o cientista era Albert Einstein. E o livro que ele não conseguiu terminar era sobre a teoria do campo unificado, a teoria de tudo, a equação de Deus. E certo. Ali, aos 8 anos de idade, decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Quero ajudar a realizar o sonho de Einstein. Agora, avancemos alguns anos. Quando eu tinha 16 anos, decidi fazer algo meio louco. Fui até minha mãe e disse: Mãe, posso construir um acelerador de partículas na garagem? E minha mãe olhou para mim: e você precisa entender, meus pais eram imigrantes. Eles não falavam inglês muito bem. Não entendiam de física. Mas minha mãe olhou para mim e disse: Claro, por quê? Não. Só não se esqueça de levar o lixo para fora. Então, fui a Westinghouse e comprei 180 kg de aço elétrico. Comprei 35 quilômetros de fio de cobre. E no campo de futebol americano da minha antiga escola, eu o enrolei. Transformei todo aquele fio em bobinas. E construí um acelerador de partículas que gerou 2,3 milhões de volts de eletricidade. Nunca me esquecerei do momento em que o liguei pela primeira vez. Fechei os olhos e pude ouvir o crepitar de 6.000 watts de eletricidade fluindo pelo capacitor e então ouvi pop 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 e todos os disjuntores da casa desarmaram. A casa ficou às escuras e minha mãe ficou pensando: por quê? Eu não poderia ter tido um filho que jogasse basquete ou beisebol. Por que ele precisa construir essas máquinas na garagem? Mas sabe de uma coisa? Aquele acelerador de partículas me abriu as portas para Harvard. E foi lá que minha carreira como físico começou. Tudo realmente começou. Foi aí que comecei a trabalhar seriamente na teoria da unificação. Agora, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Interessante. O grande problema com a unificação, a razão pela qual Einstein falhou, a razão pela qual todos falharam. Há quase um século que temos duas grandes teorias do século XX que se contradizem. Por um lado, temos a relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade. Ela afirma que o espaço e o tempo são suaves como um tecido, como uma folha de borracha que se dobra e curvas. Mas aí temos a mecânica quântica, que descreve átomos e partículas subatômicas. E a mecânica quântica mecânica diz que tudo é fragmentado. Tudo vem em pacotes discretos. Partículas, não ondas. Blocos, não, superfícies lisas. Então você vê o problema. A teoria de Einstein é baseada em superfícies lisas. A teoria quântica é baseada em fragmentar tudo em partículas. São opostos. Contradicem-se. E é por isso que a unificação tem sido muito difícil. É como tentar misturar óleo e água. Eles não se misturam. E isso não é apenas um problema acadêmico. Isso importa para questões reais. Tipo, o que acontece dentro de um buraco negro? A relatividade geral afirma que a matéria é comprimida a um ponto infinitamente pequeno. Mas a mecânica quântica diz: espere um minuto. Você não pode comprimir as coisas ao infinito. Isso não faz sentido. Qual delas está certa?
Não sabemos porque não temos uma teoria unificada. O pense no Big Bang. O quê? O que aconteceu antes do Big Bang? A relatividade geral afirma que o universo começou a partir de um único ponto. Mas a física quântica, a mecânica diz que isso não funciona. Você precisa de uma teoria quântica da gravidade para entender o Big Bang, e nós não a temos. Tenho um. Ainda não. É aí que entra a teoria das cordas. Agora, deixe-me explicar o que é. A teoria das cordas é importante porque isso é relevante. Veja bem, durante os últimos 100 anos, pensamos nos elétrons como pontos, pequenas partículas pontuais. O mesmo acontece com quarks e neutrinos, apenas pontos. E nós existem centenas dessas partículas pontuais, centenas. E os físicos têm quebrado a cabeça, perguntando-se, por que elas existem? Há tantas partículas. Por que a natureza é tão caótica? Mas a teoria das cordas diz, espere um pouco. Um minuto. E se essas partículas não forem pontos? E se, ao observar um elétron bem de perto, eu significa muito mais de perto do que podemos ver com nossos microscópios mais potentes? E se você descobrir que, na verdade, é algo minúsculo? Corda vibrante como um elástico ou uma corda de guitarra. Agora, pense em uma corda de guitarra. Quando você dedilha uma corda de guitarra, obtém notas diferentes dependendo de como ela vibra. O mesmo acontece com a corda. Uma corda pode tocar um Lá, um Si, um Dó sustenido, um número infinito de notas. Bem, a mesma coisa. Algo acontece com essas minúsculas cordas. Cada vibração produz uma partícula diferente. Uma vibração dá origem a uma partícula, elétron. Outra vibração dá origem a um quark. Outra dá origem a um neutrino. E assim, de repente, todas aquelas centenas de partículas. Na verdade, não são coisas diferentes. São apenas notas diferentes na mesma corda, vibrações diferentes. E isso é tudo. Que lindo! Isso é unificação. Era isso que Einstein buscava. Mas o que realmente me impressiona é o seguinte: cordas. A teoria não unifica apenas as partículas. Ela unifica todas as forças. Gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca, todas elas emergem naturalmente do vibrações dessas cordas. Não precisamos forçá-las a se juntarem. Elas se juntam automaticamente. A teoria exige isso. Agora, trabalho com teoria das cordas para ganhar a vida. Sou um dos fundadores de o que é chamado de teoria de campos de cordas, que é uma versão particular da teoria das cordas. E deixe-me dizer-lhe, quando eu comecei a trabalhar nisso lá pelos anos 1970, muitos dos meus amigos físicos pensaram que eu estava louco. Disseram, tio, você está perdendo seu tempo. Isso nunca vai funcionar. Mas veja bem, eis o que é notável. Todas as outras teorias que as pessoas propuseram para a unificação, e acredite, as maiores mentes da história tentaram todas as outras teorias, e todas falharam. Elas são todas matematicamente inconsistentes. O que isso significa? Significa que, se você levar essas teorias ao extremo, você pode provar que 2 mais 2 é igual a 5. E, obviamente, isso está errado. Então, a teoria deve estar errado. Mas na teoria das cordas, até agora, 2 mais 2 sempre é igual a 4. Não importa o quanto nos esforcemos, não importa quantos cálculos façamos, a matemática permanece consistente. E por mais que, como sabemos, é a única teoria em que isso é verdade. A única teoria que sobrevive a todos os testes matemáticos. Jogar tudo isso fora. Agora, isso não significa que a teoria das cordas esteja definitivamente correta. A ciência não funciona dessa maneira. Precisamos evidências. Precisamos de experimentos. E essa tem sido a principal crítica à teoria das cordas. As pessoas dizem, Kaku, sua teoria é lindo, mas não podemos testar. Não podemos fazer experimentos. Então, como sabemos que é verdade? E sabe de uma coisa? Você tem razão. As energias necessárias para testar diretamente a teoria das cordas são enormes. Estamos falando da energia de Planck, de 10 a 19 bilhões de elétrons. Volts. Isso é um quatrilhão de vezes mais poderoso que nossa partícula mais poderosa. Acelerador, o grande colisor de hadrons, perto de Genebra, na Suíça. Nós provavelmente não construiremos uma máquina tão poderosa tão cedo. Não durante nossas vidas.
Mas, e isso é importante, estamos nos aproximando. Estamos encontrando maneiras indiretas de testar a teoria das cordas. Podemos observar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, remanescente do Big Bang. Podemos estudar buracos negros. Nós pode procurar efeitos sutis que a teoria das cordas prevê. A tecnologia melhorando a cada ano e acredito que nas próximas décadas teremos evidências experimentais em um sentido ou outro. Então, deixe-me explicar por que isso importa. Por que você deveria se importar com a equação de Deus? Porque não é apenas trata-se de compreender o universo. Trata-se de compreender o nosso lugar nele. Trata-se de responder às perguntas mais profundas. Perguntas que os humanos já fizeram. Pense na história da ciência. 500 anos antigamente, pensávamos que a Terra era o centro do universo. Então, chegou Copernico e disse: não, nós orbitamos o Sol. Domingo. Foi um choque. Mas aí percebemos, espera aí, o Sol também não é especial. É só mais uma estrela entre tantas outras. Centenas de bilhões em nossa galáxia. E nossa galáxia também não é especial. Ela é apenas uma galáxia entre centenas de bilhões no universo. Cada passo nos mostrou que somos menos especiais do que pensávamos. Pensamento. Não estamos no centro de nada. Somos apenas uma pequena parte de um cosmos enorme. E você pode pensar isso é deprimente, mas eu não vejo dessa forma. Acho libertador porque significa que o universo é muito maior, mais grandioso, muito mais magnífico do que jamais imaginamos. E agora concordas? Em termos de teoria, estamos dando o próximo passo. Estamos percebendo que nosso universo pode não estar sozinho. Pode haver outros. Universos, ou multiverso, mundos paralelos. Alguns desses universos podem possuir leis da física diferentes, números diferentes de dimensões e valores diferentes para as propriedades fundamentais. Constants. Pense nisso. Tudo que já conhecemos, tudo que já visto, todas as estrelas, todas as galáxias, todo o universo observável poderia ser apenas uma bolha em um mar infinito de bolhas. Um universo em um multiverso. É isso que as equações nos dizem. Agora, eu sei o que você está pensando. Você está pensando, certo, professor Kaku, isso está ficando bem louco. Universos paralelos, multiversos. Como sabemos? Isso não é apenas ficção científica? E essa é uma pergunta justa. Deixe-me explicar. É de onde vêm essas ideias? Veja bem, quando resolvemos as equações de cordas. Em teoria, descobrimos que não existe apenas uma solução. Existem muitas soluções, talvez 10.500 diferentes. Soluções. Isso é mais do que o número de átomos no universo observável. E cada solução representa uma situação diferente. Universo possível com leis físicas diferentes. Então a questão é, qual a solução descreve o nosso universo? Por que vivemos neste universo em particular? Não é nenhuma das outras. Bem, uma possibilidade é que todas sejam reais. Todas essas soluções representam universos reais que existem em algum lugar no multiverso. Nós apenas vivemos em um deles. Neste aqui. Agora, será verdade? Não sabemos ao certo. Mas o fato é que a matemática exige isso. As equações nos levam a essa conclusão, quer queiramos ou não. E é assim que a ciência funciona. Funciona. Seguimos a matemática aonde quer que ela nos leve, mesmo que nos leve a lugares que pareçam absurdos. Deixe-me dar outro exemplo. No início do século XX, quando os físicos estavam desenvolvendo a mecânica quântica, eles descobriram algo bizarro. Eles descobriram que um elétron podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Podia passar por duas fendas simultaneamente. Isso parece impossível, não é? Mas experimento após experimento confirmou. É verdade. No nível quântico, as partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E os físicos têm dificuldades com isso. O próprio Einstein nunca ele aceitou. Disse, Deus não joga dados com o universo. Mas você sabe o que? Os experimentos não se importam com o que Einstein acreditava. Os experimentos mostram que a mecânica quântica está correta. As partículas realmente podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Então, agora estamos diante de uma situação semelhante ocorre com a teoria das cordas e o multiverso. A matemática diz que é possível. As equações dizem que poderia haver.
Existem universos paralelos. Acreditamos nisso? Bem, precisamos de provas. Mas a questão é: não podemos descartar a ideia só porque parece estranha. Na física, o estranho muitas vezes acaba se revelando verdadeiro. Agora, deixe-me falar sobre outra coisa que a teoria das cordas prevê. Algo isso realmente cativa a imaginação. Buracos de minhoca. Você provavelmente já ouviu falar de buracos de minhoca em filmes de ficção científica. Eles são atalhos através do espaço e do tempo, como túneis que conectam duas partes distantes do universo. Bem, adivinhe só? Buracos de minhoca não são apenas ficção científica. Elas emergem naturalmente das equações de Einstein. Einstein e seu colega Nathan Rosen as descobriram em 1948. 1935, elas são chamadas de pontes Einstein-Rosen. Ora, Einstein achava que elas eram apenas curiosidades matemáticas. Ele não achava que elas pudessem realmente existir na natureza. Mas com a teoria das cordas, nós estamos descobrindo que buracos de minhoca podem ser reais. Na verdade, eles podem ser necessários. A teoria requer dimensões extras. Não apenas as 3 dimensões do espaço que vemos, mas talvez 10 ou 11 dimensões. Total. E essas dimensões extras poderiam estar conectadas por buracos de minhoca. Então, você poderia estar andando na rua e simplesmente 1 milímetro de você, em uma dimensão que você não consegue ver, pode haver outro universo, outro mundo, e o único que te separa disso é um minúsculo buraco de minhoca nessas dimensões extras. Agora, não estamos falando de buracos de minhoca grandes o suficiente para uma nave espacial atravessá-los. Ainda não. Mas a possibilidade existe. A matemática. E isso nos leva a uma ideia ainda mais ousada: viagem no tempo. Se existem buracos de minhoca e, se pudéssemos manipulá-los de alguma forma, poderíamos usá-los para viajar de volta no tempo? Você poderia ir? Se você voltasse no tempo e conhecesse seus pais antes de você nascer? Esse é o famoso paradoxo do avô. Se você voltasse no tempo, se você tivesse tempo e impedisse seu avô de conhecer sua avó, você nunca teria nascido. Mas se você nunca tivesse nascido, como você poderia voltar no tempo? É uma contradição lógica. Agora, a maioria dos físicos acreditam que viajar no tempo para o passado é provavelmente impossível. O universo parece ter mecanismos para impedir isso. Existem vários tipos de paradoxos, mas não temos certeza absoluta. Precisamos de uma teoria completa, da gravidade quântica, à equação de Deus, para responder a essa pergunta definitivamente. Então, veja bem, isto não é apenas matemática abstrata. São questões reais, com profundas implicações. Podemos viajar no tempo? Existem outros universos? O que aconteceu antes do Big Bang? Essas são perguntas que a humanidade se faz há milhares de anos. E agora, pela primeira vez, temos as ferramentas matemáticas para realmente abordá-los cientificamente. Deixe-me falar sobre o Big Bang. De acordo com a relatividade geral, o universo começou 13,8 bilhões de anos atrás, em um estado incrivelmente quente e denso. Todo o espaço, toda matéria, toda energia, tudo comprimido em um único ponto e então, de repente, explodiu para fora. O Big Bang. Bem, isso é muito bom. Descrição do que aconteceu após o Big Bang. Podemos rastrear a história do universo até cerca de 1 trilionésimo de um segundo após o momento da criação. Mas e o próprio momento? O que aconteceu no tempo zero? A relatividade geral deixa de ser válida. As equações levam ao infinito. Elas levam a Babbage. Isso porque a relatividade geral é uma teoria clássica. Ela não inclui a mecânica quântica. E no momento do Big Bang, os efeitos quânticos eram dominantes. Você não pode ignorá-los. Você precisa de uma teoria quântica de gravidade. Você precisa da equação de Deus. E é aí que entra a teoria das cordas. A teoria das cordas nos dá uma maneira de entender o Big Bang. Ela nos diz que o universo não surgiu do nada. Nada. Antes do Big Bang, havia algo. Talvez estivessem colidindo membranas em dimensões superiores. Talvez nosso universo tenha se originado de outro universo. Talvez o Big Bang não tenha acontecido. Não é o início, mas apenas uma transição de uma fase para outra. Essas são ideias testáveis.
Podemos analisar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang e a busca por assinaturas destes eventos pré-Big Bang. Podemos procurar padrões na radiação que nos informem sobre colisões cerebrais ou outros cenários exóticos. E os cientistas estão fazendo isso agora mesmo. Os dados estão melhorando a cada ano. Então, onde Deus se encaixa em tudo isso? Bem, isso depende do que você quer dizer com Deus. Se você está perguntando se existe um velho de barba branca sentado em um trono nas nuvens, não, não é isso. Estamos falando sobre isso. Mas se você está perguntando se existe uma ordem subjacente no universo, uma ordem matemática. Se houver uma estrutura que governe tudo, então a resposta pode ser sim. Veja bem, Einstein frequentemente falava sobre Deus. Mas ele não estava falando de um Deus pessoal que responde a orações e realiza milagres. Ele estava falando do Deus de Spinoza, o Deus da ordem e da harmonia, o Deus reveladas pelas leis da natureza. A famosa frase de Einstein foi: "Quero saber como Deus criou o universo. Quero saber o que ele pensa. O resto são detalhes." E é disso que se trata a equação de Deus. Trata-se de compreender os pensamentos de Deus. Ou seja, os princípios fundamentais que governam a realidade. Por que o universo obedecer às leis matemáticas? Por que existe algo em vez de nada? Por que essas leis específicas são válidas e não outras? Outros. Essas são as questões mais profundas de toda a ciência e da equação de Deus. Pode nos dar as respostas. Agora, deixe-me ser claro sobre algo. Mesmo que nós descobrir a equação de Deus, mesmo que encontremos a teoria definitiva de tudo, isso não significa que a ciência vai acabar. Não significa que não haverá mais nada a descobrir. Longe disso. Na verdade, abrirá novas áreas de exploração. Pense nisso desta forma. Quando Maxwell unificou eletricidade e magnetismo, isso pôs fim à física? Não. Criou-se um campo totalmente novo, o eletromagnetismo, que levou ao rádio, à televisão, aos computadores e à internet. Quando Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, isso pôs fim à física? Não. Isso nos levou à compreensão dos buracos negros, estrelas de nêutrons, ondas gravitacionais, o universo em expansão. Então, quando descobrimos a equação de Deus, e acredito que a encontraremos, não acabará com a ciência. Ela a transformará. Nos dará novas ferramentas para investigar. Realidade. Isso levantará novas questões. Abrirá portas que nem sequer podemos imaginar agora. E aqui está o que é verdadeiramente empolgante. Parte. Estamos vivendo a era de ouro dessa busca. Agora mesmo, hoje, temos telescópios poderosos observando as profundezas do espaço. Temos aceleradores de partículas, colidindo átomos com energias tremendas. Temos supercomputadores executando simulações do universo primordial. Temos detectores de ondas gravitacionais captando as ondulações no espaço-tempo. 50 anos atrás, tudo isso era ficção científica. Mas agora é realidade, e os dados comprovam. Está chegando aos montes. Todos os dias aprendemos algo novo sobre o universo. E cada dado é uma pista, uma peça do quebra-cabeça. Estamos cada vez mais perto da equação de Deus. Pense no LIGO, o interferômetro a laser. Observatorio de Ondas Gravitacionais. Em 2016, o LIGO detectou ondas gravitacionais pela primeira vez. Ondulações no espaço-tempo causadas pela colisão de buracos negros. A bilhões de anos-luz de distância. Einstein previu essas ondas há 100 anos, mas achava que nunca seríamos capazes de detectá-las. Para detectá-los. E agora estamos ouvindo a sinfonia do universo. Ou pense no evento. O telescópio Horizon, que tirou a primeira foto de um buraco negro em 2019. Um verdadeiro milagre. Fotografia de um buraco negro na borda do próprio espaço-tempo. Isso é algo que se pensava ser impossível há apenas algumas décadas. Ou pense no telescópio espacial James Webb, lançado em 2021. Que agora está observando o universo com detalhes sem precedentes. Estamos vendo galáxias a partir de apenas algumas centenas de milhões de pixels. Anos após o Big Bang, estamos testemunhando o nascimento do universo. Todos esses dados estão alimentando nossas teorias, testando nossas ideias, e a teoria das cordas fazendo previsões. Ela prevê nuances sutis, efeitos na radiação cósmica de fundo em micro-ondas,
Prevê certos padrões na física de partículas. Prevê como os buracos negros se comportam em nível quântico. E estamos prestes a poder testar essas previsões. Então, as próximas décadas serão cruciais. Vamos descobrir se a teoria das cordas está correta, se a equação de Deus é verdadeira. Está ao nosso alcance. E eu, por minha vez, estou otimista. Acho que vamos conseguir. Acho que vamos alcançar nosso objetivo. O sonho de Einstein. Mas deixe-me contar algo que realmente reforça essa ideia. Quando dou aulas para estudantes de medicina na minha faculdade, na universidade, às vezes paro e penso no que estou ensinando aos alunos. Os livros didáticos dizem: aprendam sobre alavancas e polias e atrito. E eu penso comigo mesmo: isso era importante há 300 anos. Mas eu deveria estar ensinando a eles sobre máquinas de ressonância magnética, tomografia computadorizada e tomografia por emissão de pósitrons, PET. Todas essas tecnologias médicas são baseadas na física quântica, mecânica e relatividade, as mesmas teorias que estamos tentando unificar. E no futuro, a equação de Deus terá também aplicações práticas. Ainda não sabemos quais serão, mas a história nos ensina que todo fundamento, uma descoberta revolucionária na física, eventualmente leva a novas tecnologias. Quem sabe? Talvez. Um dia seremos capazes de manipular o espaço-tempo diretamente. Talvez possamos criar buracos de minhoca para viagens mais rápidas do que viagem da luz. Talvez sejamos capazes de aproveitar a energia do próprio vácuo, a espuma quântica que preenche o espaço vazio. Isso soa como fantasia, mas lembre-se de 100 anos atrás. A energia nuclear parecia fantasia. Há 50 anos, a internet parecia fantasia. Há 20 anos, smartphones pareciam fantasia. O impossível torna-se possível. Essa é a história da ciência. Essa é a história do progresso humano. E isso me leva a algo em que penso muito: o papel da admiração, o papel da curiosidade. Você veja. Quando eu tinha 8 anos e ouvi falar do livro inacabado de Einstein, eu estava cheio de admiração. Eu precisava saber o que havia naquele livro, eu precisava entender. E essa curiosidade tem guiado toda a minha vida. E acho que é isso que precisamos cultivar nos jovens de hoje. Não memorização, não aprendizagem escrita, mas admiração, curiosidade, o desejo de entender. Porque o universo é incrível. Está cheio de mistérios e maravilhas. E nós temos o incrível privilégio de viver em uma época quando conseguirmos de fato desvendar esses mistérios. Conseguiremos entender o Big Bang. Conseguiremos entender os buracos negros. Nós podemos compreender a estrutura fundamental da matéria e da energia. Podemos ler a mente de Deus nas palavras de Einstein. E isso não é arrogância. Isso não é presunção. Isso é simplesmente o poder da inteligência humana e da humanidade. Persistência. Einstein perseguiu seu sonho por 30 anos e não o alcançou. Mas ele passou o bastão para o próximo geração. E temos carregado essa tocha adiante. E agora estamos tão perto. Podemos ver a linha de chegada. O Deus da equação está ao nosso alcance. E quando a encontrarmos, não será se, mas quando. Será uma das maiores conquistas da história da humanidade. Ela se equipara à descoberta do fogo, à invenção a roda, o desenvolvimento da linguagem, a criação da arte. Será um momento decisivo para a nossa espécie. O momento em que finalmente compreendemos a natureza fundamental da realidade. Então, é isso. É disso que se trata. É por isso que dediquei minha vida à teoria das cordas e à busca pela equação de Deus, porque ela importa. Porque é a pergunta mais profunda que podemos fazer. Porque é o maior desafio para a humanidade. Inteligência. E é isso que realmente me entusiasma. Não vamos parar por aí. Lá pelos anos 1970. Segundos. Deixe-me explicar como interpretamos isso. Pense em uma formiga caminhando sobre uma corda bamba. De longe, a corda bamba parece uma linha unidimensional. A formiga só pode se mover para frente ou para trás ao longo da corda. Mas agora imagine que você é a formiga. Você está na corda e percebe algo. A corda não é realmente unidimensional. Ela tem espessura. Na verdade, é um cilindro. Então, você pode andar ao redor da corda, não apenas ao longo dela. Há uma segunda dimensão, uma dimensão circular que era invisível de longe.
Longe porque era muito pequeno. É isso que está acontecendo com as dimensões extras na teoria das cordas. Elas são enrolados, tão pequenos que não conseguimos vê-los. Quão pequenos? Estamos falando de aproximadamente o comprimento da prancha 10-33 centímetros. Isso é um ponto decimal seguido por 32 zeros e depois um 1. É tão pequeno que, se você pegasse um átomo e o expandisse, mesmo considerando o tamanho do universo observável, o comprimento de Planck ainda seria menor que o de uma árvore. Portanto, essas dimensões extras estão por toda parte ao seu redor agora. Na verdade, estão dentro de você. Cada ponto em um espaço tem essas 6 dimensões extras enroladas em uma forma minúscula. Os teóricos chamam essas formas de variedades de Calabaia, em homenagem aos matemáticos. Quem os estudou primeiro? Agora, é aqui que fica interessante. O formato de essas dimensões extras determinam as leis da física em nosso mundo tridimensional. Mundo. Pense nisso assim. Quando você sopra na boca de uma garrafa, você obtém uma nota musical. A nota depende do formato da garrafa, altere a forma, e você muda a nota. Bem, a mesma coisa acontece com as cordas. A forma como as cordas vibram depende do formato dessas dimensões extras. E as vibrações determinam quais partículas vemos e quais forças experimentamos. Portanto, em outras palavras, a razão pela qual temos elétrons, quarks e fótons, a razão pela qual temos gravidade, eletromagnetismo e forças nucleares é devido ao formato de dimensões que nem sequer podemos ver. A geometria dessas dimensões ocultas cria a física de nosso mundo visível. Pense nisso. Os segredos mais profundos do universo estão ocultos em formas menores que átomos. Agora isso levanta uma questão fascinante. Se formas diferentes produzem resultados diferentes na física, existem muitas formas possíveis. Lembra que mencionei 10 elevado à potência de 500 soluções possíveis? Então, por quê? Será que o nosso universo tem essa forma específica? Por que essas leis da física em particular? Bem, uma possibilidade é princípio antrópico. A ideia é que apenas certas formas permitem a formação de átomos, moléculas, estrelas, planetas e vida. Se a forma fosse se as leis da física fossem diferentes, não estaríamos aqui para fazer essa pergunta. Portanto, vivemos em um universo com essas leis específicas, porque são essas leis que permitem aos observadores existem. Alguns físicos adoram essa ideia, outros a detestam. Eu me encontro em algum lugar no meio termo. Veja bem, o princípio antrópico não explica realmente nada. Ele apenas diz, bem, se as coisas fossem diferentes, não estaríamos aqui. Mas isso não é muito satisfatório do ponto de vista científico. Queremos para saber por que as coisas são como são. Não apenas que poderiam ter sido diferentes. Mas aqui está a questão. O princípio antrópico pode estar nos apontando para algo mais profundo. O multiverso. Se todos aqueles 10 elevado a 500 as soluções de energia representam universos reais em um vasto multiverso, então isso faz a sensação de que nos encontramos em um dos raros universos onde as condições são ideais para a vida. Não poderíamos existir em outro lugar. Os outros. Então, obviamente, estamos neste. Agora, deixe-me dizer o que realmente me convenceu de que a teoria das cordas está no caminho certo. Não é só que unifica todas as forças. Não se trata apenas de consistência matemática. É que a teoria das cordas prevê a gravidade. Deixe-me enfatizar isso. Não fui eu que introduzi a gravidade na teoria das cordas. Ela surgiu automaticamente. Veja bem, quando ao estudarmos as vibrações dessas minúsculas cordas, descobrimos que uma vibração em particular possui exatamente a frequência correta. Propriedades para ser o graviton, a partícula que carrega a força gravitacional. A corda vibra naturalmente em uma forma de produzir gravidade. Não pedimos por isso. Não a projetamos. Acabou de surgir da matemática. E isso é extraordinário. É exatamente o que Einstein estava procurando. Uma teoria onde a gravidade não é adicionada como uma reflexão tardia, mas emerge naturalmente da estrutura fundamental da realidade. A teoria das cordas faz isso. Ela unifica a gravidade com as outras forças não pela força, mas pela inevitabilidade. A matemática exige isso. Mas deixe-me falar sobre alguns dos desafios que enfrentamos. Uma das maiores objeções à teoria das cordas parece prever coisas que não vemos. Por exemplo, a supersimetria.
Requer um princípio chamado supersimetria, que afirma que cada partícula tem uma parceira. Cada elétron tem a sua. Electron. Cada quark tem uns quark. Cada fóton tem um fóton. Agora, nós nunca vi nenhum desses superparceiros. O grande colisor de hadrons está à procura deles há anos, e até agora. Nada. Isso significa que a teoria das cordas está errada? Bem, não necessariamente. Poderia estar. Isso significa que essas partículas são mais pesadas do que pensávamos. Talvez elas existam, mas requerem energias ainda maiores. Energias para criar. Energias além do que o LHC pode alcançar. Ou talvez, e isto é o que eu penso, talvez a supersimetria esteja quebrada. Significa que a simetria existe em energias muito elevadas, mas nas energias às quais temos acesso, elas permanecem ocultas. Como o gelo e água. Em altas temperaturas, as moléculas de água têm liberdade de movimento. Mas em baixas temperaturas, eles se encaixam em uma estrutura cristalina rígida. A simetria é quebrado. Talvez o mesmo aconteça com a supersimetria. Este é, na verdade, um padrão comum na física. Muitas assimetrias na natureza são quebradas em baixas energias. Por exemplo, assimetrias eletromagnéticas. A força nuclear e a força nuclear fraca são, na verdade, a mesma coisa em altas energias. Elas se unificam na força nuclear. Força eletrofraca, mas nas energias que experimentamos no dia a dia, elas parecem completamente diferente. A simetria é quebrada. Portanto, a ausência de partículas supersimétricas no LHC não significa necessariamente que a teoria das cordas está sendo descartada. Ela apenas nos mostra que precisamos investigar mais a fundo ou buscar soluções de maneiras diferentes. E os cientistas estão fazendo isso. Exatamente isso. Estamos procurando por evidências indiretas. Estamos procurando por nuances. Efeitos em decaimentos de partículas, nas propriedades do Higgs boson, no cósmico raios do espaço. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente cativa a imaginação. Buracos negros. Buracos negros são uma das previsões mais extremas da física geral. Relativity. Existem regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar, nem mesmo a luz. O próprio Einstein não acreditava nisso. Poderiam realmente existir. Ele pensou que a natureza encontraria alguma maneira de impedi-los. Mas agora sabemos que os buracos negros são reais. Nós os detectamos por meio de ondas gravitacionais. Nós os fotografamos. Eles estão lá fora e são espetaculares. Nossa própria galáxia tem um buraco negro massivo em seu centro com uma massa equivalente a 4 milhões de sóis. Agora, aqui está aí que as coisas ficam estranhas. De acordo com a relatividade geral, se você cair em um buraco negro, você será esticado como espaguete e esmagado até um ponto no centro, a singularidade. Toda a matéria que cai lá dentro é comprimida até densidade infinita. Mas a mecânica quântica diz que isso é impossível. Não se pode ter densidade infinita. Algo tem que ceder. E é aqui que a teoria das cordas entra em cena. A teoria das cordas afirma que, quando se chega à escala de Planck, que na escala incrivelmente minúscula que mencionei anteriormente, as cordas assumem o controle. A matéria não consegue. Podem ser comprimidas além desse ponto porque as cordas têm um tamanho mínimo. Elas são objetos extensos, não partículas pontuais. Então, a teoria das cordas elimina a singularidade. Ela resolve o paradoxo. Mas isso não é tudo. A teoria das cordas também resolve outro mistério dos buracos negros, o paradoxo da informação. Veja bem, Stephen Hawking demonstrou em 1970 segundos que os buracos negros não são completamente preto. Eles emitem radiação Hawking. E eventualmente, após trilhões e trilhões de anos, um buraco negro evaporará completamente. Mas aqui está o problema. Se um buraco negro se a água evaporar, o que acontece com toda a informação sobre a matéria que caiu nela? De acordo com a mecânica quântica, a informação não pode ser destruída. Mas se o buraco negro desaparecer, a informação parece desaparecer com ela. Isso é uma contradição. Hawking lutei com esse paradoxo por décadas. E sabe o que finalmente o resolveu? Teoria das cordas. A teoria das cordas mostra que a informação não é destruída. É codificada em correlações sutis na radiação de Hawking. A informação escapa, mas de forma muito confusa. É como queimar uma enciclopédia.
Ainda há informações nas cinzas, mas é incrivelmente difícil reconstruí-las. Este foi um evento de extrema importância. A descoberta revolucionária que o próprio Hawking acabou por admitir que a teoria das cordas estava correta. Ele perdeu uma famosa aposta com outro físico discutiu esse assunto. E isso diz muito. Até os maiores céticos têm que reconhecer o poder da teoria das cordas quando ela resolve problemas que nenhuma outra teoria consegue resolver. Agora, deixe-me falar sobre algo chamado princípio holográfico. Esta é uma das ideias mais estranhas e profundas que surgiram. Teoria das cordas. O princípio holográfico afirma que toda informação em um volume tridimensional do espaço pode ser codificado na fronteira bidimensional desse espaço. Pense em um holograma. Sabe aqueles adesivos brilhantes que parecem tridimensionais quando você os inclina? A imagem tridimensional está codificada em uma superfície bidimensional. Bem, o universo funciona da mesma maneira. Tudo o que acontece nesta sala, cada partícula, cada interação, cada evento pode ser descrito por informações sobre as paredes da sala. Na verdade, a teoria das cordas sugere que todo o nosso universo pode ser um holograma. Que tudo o que experimentamos em 3 dimensões está, na verdade, codificado em um plano distante. Uma superfície bidimensional, talvez na borda do próprio universo. Estamos vivendo em um holograma cósmico. Agora, eu sei. Isso parece loucura, mas temos provas matemáticas de que funciona para certos tipos de universos. E nós estamos reunindo evidências de que isso também pode funcionar para o nosso universo. Isso não é ficção científica. Isso é de vanguarda. Física teórica respaldada por matemática rigorosa. E aqui está o que realmente me intriga. Se o holográfico, se esse princípio for verdadeiro, significa que o universo é fundamentalmente mais simples do que pensávamos. Toda a complexidade que vemos, estrelas, galáxias, planetas, pessoas podem ser descritas por informações em uma superfície de dimensão inferior. É como se a natureza tivesse encontrado a maneira mais eficiente de codificar realidade. Pense no que isso significa para a informação e a computação. Seu cérebro possui cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio está conectado a milhares de outros neurônios. A complexidade é impressionante. Mas, de acordo com o princípio holográfico, toda essa complexidade, todos seus pensamentos, suas memórias, sua consciência podem ser codificados em uma superfície bidimensional. É de deixar qualquer um boquiaberto. Agora, deixe-me abordar algo que as pessoas sempre me perguntam. Sobre buracos de minhoca. Será que eles realmente existem? Podemos usá-los para viagens interestelares? Ou viagem no tempo? Bem, vamos falar sobre o que a relatividade geral nos diz. As equações de Einstein permitem a existência de buracos de minhoca, atalhos através do espaço-tempo. Imagine que o universo é como uma folha de papel. 2 pontos nessa folha podem estar muito distantes um do outro se você viajar ao longo dela. Superfície. Mas se você dobrar o papel e fizer um furo através das 2 camadas, você criar um atalho. Isso é um buraco de minhoca. Agora, o problema é que os buracos de minhoca são instáveis. De acordo com a relatividade geral, um buraco de minhoca entraria em colapso no instante em que você tentasse usá-lo. Se fechariam mais rápido do que a luz consegue atravessá-las. Portanto, são inúteis para viagens. Mas, e isso é importante, isso só se aplica de acordo com a relatividade geral clássica. Quando você inclui efeitos quânticos, quando usa a teoria das cordas. Em teoria, as coisas poderiam ser diferentes. A teoria das cordas sugere que matéria exótica com energia negativa poderia estabilizar um buraco de minhoca. Essa matéria exótica empurraria o espaço-tempo para longe, em vez de unindo tudo como a matéria normal faz. Temos alguma matéria exótica? Bem, na verdade, talvez tenhamos. O Casemiro-efeito demonstra que as flutuações quânticas podem produzir densidades de energia negativas em pequenas escalas. E a energia escura, há uma força misteriosa que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido, pode ser uma forma de matéria exótica na Terra. Escalas cósmicas. Então, buracos de minhoca podem ser possíveis, afinal. Não com o nosso atual tecnologia, obviamente. Estamos falando de civilizações muito mais avançadas que a nossa. Mas as leis da física podem não os proibir. A teoria das cordas deixa a porta aberta. E isso me leva a algo em que penso muito. O escala Kardashev. Esta é uma forma de classificar civilizações com base no seu consumo de energia.
Eu mencionei isso brevemente antes, mas deixe-me aprofundar um pouco mais. Uma civilização do tipo 1 pode aproveitar toda a energia de um planeta. Eles controlam o clima, os terremotos, os vulcões. Eles podem manipular todo o planeta. Pense em Buck Rogers ou Flash Gordon. Nós ainda não somos do tipo 1. Somos do tipo 0,7. Ainda obtemos a maior parte da nossa energia de plantas mortas, petróleo e carvão, mas estamos chegando perto. Estimo que chegaremos ao tipo 1 em cerca de 100 anos. Um tipo 2. A civilização consegue aproveitar a energia de uma estrela. Para isso, constroem o que é chamado de catalisador de Dyson. Esfera, uma estrutura que envolve sua estrela e captura toda a sua energia. Pense Jornada nas Estrelas. A Federação dos Planetas em Jornada nas Estrelas é um exemplo típico do tipo 2. Civilization. Provavelmente estamos a alguns milhares de anos do tipo 2. E depois ao tipo 3. Um tipo 3, a civilização pode aproveitar a energia de uma galáxia inteira. Eles percorrem a galáxia. Vias espaciais. Eles brincam com buracos negros como se fossem brinquedos. Pense no Império em Star Wars. Esse é o tipo 3. Nós provavelmente somos daqui a 100 mil anos. Agora, aqui está o ponto crucial. O que você teria que ser para manipular o espaço e o tempo? Em si, para criar buracos de minhoca, para viajar mais rápido que a luz, para visitar paralelos. Para chegar a universos, você teria que atingir a energia de Planck. E isso requer ser do tipo 3, talvez até além do tipo 3. Então, quando falamos de viagens no tempo e buracos de minhoca, estamos na verdade falando da física de fenômenos incrivelmente avançados. Civilizações que não existirão por milhares ou milhões de anos. Mas a questão são as leis de a física pode permitir. A teoria das cordas pode permitir. A equação de Deus pode tornar isso possível. E sabe de uma coisa? Isso é empolgante porque significa que o universo é muito mais interessante do que apenas estrelas, planetas e espaço vazio. Isso significa que podem existir possibilidades incríveis à nossa espera enquanto evoluir e progredir. Significa que o futuro é aberto. Deixe-me contar algo que me aconteceu há alguns anos. Estou trabalhando em um cálculo particularmente difícil na teoria das cordas. Estou preso nele há semanas. E então, naquela noite, por volta das 2 horas da manhã, tive uma revelação. De repente, percebi como as peças se encaixam. E eu me lembro de pensar, é isso que Einstein deve ter feito, já se sentiu assim. este momento de clareza. Este momento em que o universo revela um de seus segredos. E você vê, é isso. O que nos motiva, a nós físicos, não é a glória, a fama ou os prêmios Nobel. Embora sejam bons. São esses momentos de descoberta. Esses momentos em que você entende algo sobre o universo que ninguém jamais entendeu antes. Você é o primeiro ser humano em história para ver essa verdade em particular. É uma sensação incrível. E corda teoria nos proporcionou muitos desses momentos. A descoberta de que a gravidade emerge naturalmente das cordas. Vibracos. A percepção de que dimensões extras podem existir, o holográfico princípio, a resolução do paradoxo da informação do buraco negro. Cada um era uma revelação. Cada uma abriu novas portas. Mas ainda não terminamos. Nem de longe. Ainda existem grandes mistérios a serem resolvidos. Por exemplo, o que é matéria escura? Sabemos que é lá fora. Podemos observar seus efeitos gravitacionais em galáxias e aglomerados de galáxias. Mas não sabemos do que é feita. A teoria das cordas prevê vários candidatos para partículas de matéria escura. Nós só precisamos encontrá-los. Ou que tal energia escura? Essa força misteriosa. Isso está fazendo com que o universo se expanda cada vez mais rápido. Representa 68% de universo, mas não temos ideia do que ele seja. A teoria das cordas pode explicá-lo. Algumas versões da teoria das cordas prevêem uma pequena constante cosmológica positiva, que é exatamente o que observamos como escuridão. Energia. E então surge a questão de por que o universo é tão perfeitamente ajustado para a vida. As constantes fundamentais de natureza, coisas como a força da gravidade, a massa do elétron, a carga do próton, todas essas coisas são definidas com valores muito específicos. E se fossem minimamente diferentes, os átomos não poderiam se formar, as estrelas não poderiam existir. A vida seria impossível.
Será apenas uma coincidência? Ou há algo mais profundo por trás disso? Por quê? A ideia do multiverso oferece uma explicação. Se existem inúmeros universos, então, universos com constantes diferentes, então naturalmente nos encontramos em um onde as constantes permitem nossa existência. Mas será que existe outra explicação? A teoria das cordas prevê esses valores específicos por alguma razão fundamental? Ainda não sabemos. Essas são as perguntas que me tiram o sono. Esses são os problemas em que estamos trabalhando agora. E acredito que vamos resolvê-los. Não no próximo ano, provavelmente não na próxima década, mas nas próximas décadas. Sim, acho que vamos desvendar esses mistérios. Agora, deixe-me explicar por que Estou muito confiante. Isso se deve ao crescimento exponencial das nossas capacidades. Em 1900, nem sequer sabíamos que os átomos existiam. Em 1950, já tínhamos dividido o átomo e liberar energia nuclear. Em 2000, poderíamos manipular átomos individuais e construir nanotecnologia. E agora estamos à beira da computação quântica. Computadores que serão milhões de vezes mais poderosos do que os supercomputadores de hoje. O ritmo desse progresso é acelerando. A lei de Moore afirma que a capacidade computacional dobra a cada 18 meses. Isso significa que os computadores que teremos daqui a 20 anos serão cerca de 10.000 vezes mais potentes. Mais potentes que os computadores de hoje. E isso nos permitirá fazer cálculos e simulações que são impossíveis. Agora mesmo. Seremos capazes de simular o Big Bang em detalhes. Seremos capazes de modelar o comportamento de cordas na escala do Plum-Plum. Seremos capazes de pesquisar em vastas quantidades de dados astronômicos. Dados em busca de sutis indícios da teoria das cordas. A tecnologia está em nosso poder. Lado. E não se trata apenas de computadores. Nossos telescópios estão ficando melhores. Nossos aceleradores de partículas estão ficando mais poderosos. Nossos detectores estão ficando mais sensíveis. Estamos construindo observatórios de ondas gravitacionais que podem ver até na fronteira do universo observável. Estamos lançando telescópios espaciais que podem observar, voltando às primeiras estrelas. A cada ano, reunimos mais dados, mais pistas, mais peças do quebra-cabeça. E a teoria das cordas está fazendo previsões que podemos testar. Não diretamente, ainda não. Mas indiretamente por meio de efeitos sutis na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, através do comportamento de buracos negros, através de experimentos de física de partículas. Então, nós estamos a equação de Deus está cada vez mais próxima. O sonho de Einstein está se tornando realidade. Realidade. Mas deixe-me dizer algo importante. Mesmo quando descobrirmos a equação de Deus, mesmo quando tivermos a completa em teoria, sempre haverá mistérios. A ciência não tem fim. Ela nunca termina. Porque entender como o universo funciona não nos diz porque o universo existe em primeiro lugar. Por que existe? Algo em vez de nada? Essa é a questão fundamental. E não sei se a física pode respondê-la. Talvez seja uma questão filosófica. Talvez esteja além da ciência. Ou talvez seja Deus. A equação nos surpreenderá e nos dará pistas até mesmo sobre o mistério mais profundo. Mas eis o que eu sei. A busca em si vale a pena. A jornada de descoberta é o que nos torna humanos. É o que nos diferencia dos outros animais. Nós não apenas sobrevivemos. Nós entendemos. Nós damos um jeito. Nós resolvemos enigmas. Nós alcançar as estrelas, tanto literal quanto metaforicamente. E a teoria das cordas é a próximo passo nessa jornada humana eterna. É a contribuição da nossa geração para a busca pelo conhecimento. E tenho orgulho de fazer parte disso. Tenho orgulho de trabalhar no sonho de Einstein. Tenho orgulho de estar em busca da mente de Deus. Agora, quero contar algo que realmente me faz entender isso. Quando dou aulas aos alunos, sempre digo a eles: não se limitem a memorizar fórmulas. Entenda os princípios. Entenda por que as coisas funcionam da maneira que funcionam. Porque é isso que a física é. É sobre isso mesmo. Não se trata de números e equações. Trata-se de ideias. Trata-se de entender o universo no seu nível mais profundo. E sabe de uma coisa? Você não precisa ser um gênio para isso. Einstein não era a pessoa mais inteligente da sua turma. Ele nem sequer era o melhor aluno.
O que tornava Einstein especial era sua persistência, sua curiosidade, sua recusa em desistir. Ele pensou sobre ele e abordava os problemas de maneira diferente. Ele fazia perguntas que ninguém mais fazia. E é disso que precisamos mais hoje em dia. Não apenas na física, mas em todas as áreas. Pessoas que perguntam por quê. Pessoas que não se contentam com o simples. Respostas. Pessoas que querem entender como as coisas realmente funcionam. Porque o universo é cognoscível. Isso é incrível. Coisa. O universo segue leis, leis matemáticas, e podemos entendê-los. Não é fácil, mas é possível. E isso é uma profunda reflexão sobre a realidade. Pense nisso. Somos feitos de átomos. Átomos são feitos de quarks e elétrons. São feitos de cordas. E essas cordas vibram de acordo com leis matemáticas precisas. Leis que podemos Anoti. Leis que podemos entender. Leis que se aplicam em todo o universo, desde as menores partículas subatômicas. Partícula ao maior superaglomerado de galáxias. Essa é a unidade da natureza. É isso que a equação de Deus representa. Um conjunto de leis que governa tudo. Estamos prestes a compreendê-lo. Essas leis completamente. Então, o que acontece a seguir? Para onde vamos a partir daqui? Bem, o próximo grande passo é experimental. Confirma KO. Precisamos de evidências. Precisamos de dados que confirmem a teoria das cordas. Ou a descarta. E isso virá de diversas fontes. Primeiro, o grande colisor de hadrons e suas sucessores. Essas máquinas estão expandindo as fronteiras da energia, criando condições que não existem desde o Big Bang. Se partículas supersimétricas existem, se existem dimensões extras, e podemos observar indícios delas nesses experimentos. Em segundo lugar, a astronomia de ondas gravitacionais. O LIGO abriu uma nova janela para o universo. Agora estamos ouvindo a escuridão. Buracos se fundem. Estrelas de nêutrons colidem. E esses eventos extremos podem revelar efeitos que só a teoria das cordas pode explicar. Desvios sutis da relatividade geral. Sinais inesperados, fenômenos quânticos. Assinaturas e ondas gravitacionais. Terceiro, cosmologia. A micro-onda cósmica, o contexto, a distribuição das galáxias, a aceleração do universo. Tudo isso fornece pistas. Sobre física fundamental. A teoria das cordas faz previsões sobre o universo primordial, sobre a inflação, sobre a formação de estrutura. Estamos testando essas previsões agora mesmo. E em quarto lugar, matemática pura. Às vezes, a própria matemática aponta o caminho. Descobrimos novas estruturas matemáticas, novas simetrias, novas relações. E, muitas vezes, anos depois, percebemos que a natureza usa exatamente essas estruturas. A matemática é a linguagem da natureza. Universo. E às vezes o universo fala conosco através da matemática pura. Antes de vermos isso em experimentos. Então a equação de Deus está chegando. Não hoje, não. Amanhã, mas acredito que em breve, ainda em nossas vidas. E quando chegar, será. Transformam não apenas a física, mas também a civilização humana. Porque é isso que o conhecimento fundamental faz. Ele muda tudo. Abre possibilidades que nem sequer podemos imaginar. Há 100 anos, não. Poderíamos ter previsto smartphones, GPS, máquinas de ressonância magnética, energia nuclear e energia solar, painéis, todas as tecnologias que hoje consideramos banais. Todas elas vieram de física fundamental, desde a compreensão dos átomos, mecânica quântica e relatividade. A equação de Deus fará o mesmo. Ela levará a tecnologias que ainda nem sequer podemos imaginar. Talvez aprendamos a manipular o espaço-tempo. Talvez consigamos acessar a energia do ponto zero, a energia quântica. Flutuações do espaço vazio. Talvez criemos novas formas de matéria. Talvez nós descobrir como viajar para outros universos. Não sei quais serão as aplicações. Ninguém sabe. Mas a história nos ensina que a compreensão fundamental sempre leva à aplicação prática. Applicacos. Sempre. Pode levar décadas ou séculos, mas acontece. A equação de Deus não será diferente. E isso me leva ao fim da segunda parte.
Já falamos sobre mais dimensões, sobre o princípio holográfico, sobre buracos negros e buracos de minhoca. Exploramos como as cordas da teoria resolve as grandes contradições da física do século XX. Vimos como ela prevê a gravidade, explica informação e abre portas para novas possibilidades. Mas há uma questão que ainda não abordamos completamente, e é a maior questão de todas. Se a teoria das cordas estiver correta, se a equação de Deus existe, o que isso significa para Deus? O que isso significa para o próprio significado? O que significa para nós, como seres humanos, viver neste universo estranho e maravilhoso? É isso que vamos explorar em parte 3. Ponto em que entendemos que a teoria das cordas pode ser a equação de Deus. Vimos como ela unifica todas as forças, como são necessárias 10 dimensões, e como isso resolve os paradoxos que têm atormentado física por um século. Agora, a pergunta que você realmente está fazendo é: o que tudo isso significa? O que isso nos diz sobre as maiores perguntas que a humanidade já fez? Veja bem, quando Einstein falou sobre ler a mente de Deus, ele não estava se referindo a. Ele estava sendo poético. Ele estava sendo preciso. Ele acreditava que o universo é governado por meio de belas e elegantes leis matemáticas. E se pudéssemos entender essas leis? Se entendêssemos completamente, compreenderíamos como Deus, a natureza ou o próprio universo pensam. Nós compreenderíamos a lógica fundamental da existência. Mas é aqui que as coisas se tornam profundas. Se descobrirmos Deus, se entendermos a estrutura matemática completa da realidade, essa equação explica tudo? Ou será que existem perguntas que nem mesmo a equação de Deus consegue responder? Deixe-me dar um exemplo. A equação de Deus pode dizer-nos explica como o universo funciona. Pode explicar a gravidade, a mecânica quântica, as forças, as partículas, o espaço, o tempo, tudo disso. Mas isso não nos diz por que existe um universo. ¿Por qué existe algo? ¿Por qué existe algo? Em vez de nada? Bem, algumas pessoas dizem que essa não é uma questão científica. Dizem que é filosofia ou religião. Mas não tenho tanta certeza. Veja bem, teoria das cordas. Sugere-se que nosso universo possa ter surgido de uma flutuação quântica. Do nada, ou daquilo que chamamos de nada, um universo pode surgir espontaneamente. Isso é permitido pelas leis da mecânica quântica. Pense nisso desta forma. Na mecânica quântica, as partículas podem surgir do nada. Nós vejo isso o tempo todo. Pares elétron-pósitron aparecem e existem por um breve instante. E depois aniquilam. Isso se chama espuma quântica. O espaço vazio não é realmente vazio. Está repleto de partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente. Agora, e se o próprio universo fosse assim? E se todo o nosso cosmos, todas as 100 bilhões de galáxias, todas as estrelas, todas as planetas, tudo é apenas uma gigantesca flutuação quântica, uma bolha que surgiu do nada e por acaso durou 13,8 bilhões de anos em vez de uma fração minúscula de segundo? A teoria das cordas torna isso possível. De fato, na visão do multiverso, novos universos surgem constantemente. Eles se desprendem como bolhas de outros universos. Eles emergem de flutuações quânticas. Nosso universo é apenas uma bolha em um mar infinito de bolhas. E cada bolha tem a sua própria leis da física, suas próprias dimensões, suas próprias propriedades. Agora, é aqui que seus amigos físicos começam a ficar desconfortáveis. Eles dizem: Michio, você está especulando. Não podemos testar a teoria. Multiverso. Não podemos observar outros universos. Então, como isso é ciência? Sabe de uma coisa? Eles têm razão. O multiverso é controverso. Nem todos os físicos o aceitam. Mas aqui está a matemática nos leva até lá. A teoria das cordas, quando resolvemos as equações, nos dá 10.500 elevado à potência de 10.500. Diferentes soluções. E cada solução representa um universo possível. Então ou afirmamos que apenas uma dessas soluções é real, a nossa, e todas as outras são apenas matemáticas. Curiosities. Ou dizemos que todas são reais. Todas existem em algum lugar. Agora, qual é mais provável? Que a natureza as escolheu. Uma solução específica dentre 10 possibilidades elevadas à potência de 500 sem motivo aparente, ou que todas as soluções se concretizam em algum lugar em um vasto multiverso. Eu tendo a acreditar que o multiverso é real é um erro.
Mas admito que precisamos de provas. Precisamos encontrar maneiras de testar essa ideia. E, na verdade, pode haver maneiras de fazer isso. Se um universo colidisse com outro em um passado distante, isso deixaria uma assinatura nas micro-ondas cósmicas. Fundo, uma espécie de hematoma, um padrão na radiação. E estamos procurando por esses padrões estão acontecendo agora. Ainda não os encontramos, mas estamos procurando. Où pense nisso? Se houver muitos universos e se alguma propriedade, como a força da gravidade ou a massa do elétron, varia de universo para universo, então podemos calcular quais valores são mais comuns e comparar isso com o que observamos em nosso universo. Se nossos valores forem típicos, isso sustenta o multiverso. Se eles forem isso também nos diz algo, o que é incomum. Portanto, o multiverso não é apenas filosofia. Faz previsões. É testável, pelo menos em princípio, e é isso que importa. Torna isso ciência. Mas vamos falar sobre algo ainda mais misterioso, a consciência. Veja bem, passamos todo o nosso tempo. Desta vez, falaremos sobre matéria e energia, forças e partículas. Mas o que? Sobre a mente. E a consciência? E o fato de você estar lendo estas palavras agora mesmo e compreendê-las? Onde se encaixa a consciência nisso tudo? A equação de Deus? É algo em que penso muito. Como físico, eu estudo o cérebro. Dou aulas para estudantes de medicina sobre máquinas de ressonância magnética e PET, tomografia por emissão de pósitrons. Exams. E estamos aprendendo cada vez mais sobre como o cérebro funciona. Podemos ver quais partes do cérebro são ativadas quando você está feliz, quando está triste, quando está pensando em matemática, quando você está ouvindo música. Podemos mapear os caminhos neurais. Podemos rastrear os sinais elétricos. Podemos até mesmo estimular neurônios específicos e alterar a percepção das pessoas. Em um contexto muito real. Em termos de percepção, estamos começando a entender a base física da consciência. Mas eis o mistério. Mesmo que compreendamos cada neurônio, cada sinapse, cada impulso elétrico e mesmo que consigamos simular um cérebro humano completo em um computador, entenderemos a consciência? Entender o que é estar consciente. O que os filósofos chamam de qualia. A experiência subjetiva do ser. Eu não sei, e ninguém mais sabe. Isso é o que se chama de problema difícil da consciência. E é realmente difícil porque a consciência parece ser fundamentalmente diferente de tudo mais que estudamos em física. Veja bem, em física, estudamos coisas objetivas, coisas que podemos medir, massa, energia, posição, momento. Mas a consciência é subjetivo. É privado. Eu não posso ter acesso aos seus pensamentos. Você não pode. Experiência minha. Só podemos inferir o que se passa na mente das outras pessoas, com base em seu comportamento e em seus relatos. Agora, alguns físicos pensam que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, assim como a massa ou a carga não é algo que surge de arranjos complexos de átomos, mas sim algo inerente à própria estrutura da realidade. Essa ideia é chamada de panpsiquismo, e existe há milhares de anos, mas agora alguns cientistas sérios estão a considerá-lo. A ideia é que até mesmo sistemas simples podem ter um mínimo de consciência. Não uma consciência no nível humano, obviamente, mas alguma forma primitiva de consciência. E à medida que os sistemas se tornam mais complexos, à medida que os átomos se formam, moléculas formam células, células formam cérebros, a consciência se torna mais rica e sofisticada. Agora, estou cético quanto a isso. Parece um grande salto. Mas tenho que admitir, não temos uma explicação melhor. Não sabemos como átomos inconscientes, seguindo leis físicas cegas, podem produzir consciência. Consciência é um mistério. Talvez a equação de Deus lance luz sobre isso. Talvez. Não vai. Veremos. Mas eis o que eu sei. A consciência é real. Você está consciente agora. Você está ciente de essas palavras. Você está tendo pensamentos sobre elas. E isso faz parte do universo. Faz parte da realidade. Então, qualquer uma teoria completa do universo precisa explicar isso de alguma forma. E isso me leva a algo realmente profundo. Efeito do observador na mecânica quântica. Veja bem, na mecânica quântica, as partículas um elétron pode estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Ele pode girar no sentido horário e anti-horário simultaneamente.
Um fóton pode passar por duas fendas ao mesmo tempo. Isso é chamado de superposição. Mas aqui está a parte estranha. Quando você mede a partícula, quando a observa, a superposição colapsa. A partícula escolhe um estado ou outro. Antes de você olhar, o elétron está girando nos dois sentidos. Depois de olhar, você percebe que está girando apenas em um sentido. Agora, o que causa isso? O colapso. Emedicao, observacao. Mas o que conta como observação? Requer uma consciência? Observador ou qualquer interação é suficiente? Essa questão divide os físicos há anos. Quase 100 anos. Alguns físicos, como Eugene Wigner, acreditam que a consciência causa o colapso, que o universo existe em uma posição superior de todos os estados possíveis até que haja uma consciência. A mente observa isso. Isso leva a algumas conclusões muito estranhas. Significa que a consciência desempenha um papel fundamental na formação da realidade. Outros físicos rejeitam isso completamente. Dizem que a consciência não tem nada a ver com isso. Qualquer interação física, uma partícula, ao atingir um detector, a absorção de um fóton conta como uma medição e causa o colapso. A consciência é irrelevante. E existe uma terceira visão, a interpretação de muitos mundos. Esta afirma que não há colapso. Em vez disso, cada vez que uma medição quântica ocorre, o universo se divide. Ambos os resultados acontecem, mas em diferentes ramos da realidade. Em um universo, o elétron gira no sentido horário. Em outro universo, ele gira no sentido anti-horário. Ambos são reais, mas não podem interagir entre si. Agora, tendo a preferir a interpretação de muitos mundos. Não porque eu goste da ideia de múltiplas realidades, embora seja bastante interessante, se deve ao seu respaldo matemático. A equação de Schrödinger, que rege a mecânica quântica, nunca colapsa de fato a função de onda. Continua evoluindo. O colapso é algo que adicionamos manualmente para corresponder às nossas observações. Mas talvez o colapso não realmente acontecer. Talvez a função de onda descreva todas as realidades possíveis e todos eles existem. Se isso for verdade, então o multiverso não é apenas uma consequência de teoria das cordas. É também uma consequência da mecânica quântica. Cada evento quântico cria novos universos. E se você fazendo as contas, o número de universos cresce exponencialmente. A cada segundo, incontáveis trilhões de novos universos se ramificam do nosso. Pense nisso. Sobre isso agora mesmo, enquanto você lê isto. Existem universos onde você criou escolhas diferentes, onde você aceitou um emprego diferente, onde se casou com uma pessoa diferente, onde você nunca leu essas palavras. Toda história possível está se desenrolando em algum lugar no multiverso quântico. Agora, isso significa livre à vontade é uma ilusão? Se cada escolha leva a um novo universo, e todas as escolhas. Se algo se concretiza em algum lugar, então em que sentido você está escolhendo? Bem, aqui está como. Eu penso nisso. Da sua perspectiva, você faz escolhas. Você vivencia uma história, uma única linha temporal. O fato de existirem outras versões de você em outros universos não altera sua subjetividade. Experiência. Você ainda precisa tomar decisões. Você ainda precisa viver sua vida. O livre-arbítrio, nesse sentido, é real chega. Mas admito que isso entra num terreno profundamente filosófico. E talvez a equação da intuição esclareça essas questões. Talvez quando entendermos completamente a gravidade quântica, quando unificarmos a mecânica quântica com a relatividade geral, a natureza da realidade e o nosso lugar nela se tornarão mais claro. Agora, deixe-me falar sobre outra coisa que me fascina, a flecha do tempo. Veja bem, o tempo tem uma direção. O passado é diferente do futuro. Lembramos de ontem, mas não lembramos de amanhã. Os ovos quebram, mas eles não se desfazem. O café esfria, mas não esquenta espontaneamente. Isso parece óbvio, mas na verdade, é algo profundamente misterioso. Veja bem, as leis fundamentais da física são o tempo. Symmetrical. Se você assistir a um vídeo de duas bolas de bilhar colidindo, não conseguirá distinguir uma da outra. Se o vídeo estiver sendo reproduzido para frente ou para trás, as leis do movimento funcionam da mesma maneira em ambas as direções. É o mesmo que é verdade para o eletromagnetismo, para as forças nucleares forte e fraca, e até mesmo para a relatividade geral. Todos os princípios fundamentais
As leis tratam o passado e o futuro da mesma forma. Então, por que o tempo tem uma flecha? ¿Por qué podemos? Você se lembra do passado, mas não do futuro? A resposta tem a ver com a entropia, a medida da desordem. A segunda lei da termodinâmica. A termodinâmica afirma que a entropia sempre aumenta. O universo está em constante movimento, tornando-se mais desordenado, e é isso que dá direção ao tempo. Mas aqui está o mistério. Por que a entropia era tão baixa no passado? Por que o universo começou com uma entropia tão baixa? Um estado ordenado? O Big Bang era incrivelmente organizado. Toda a matéria e energia concentradas em um minúsculo ponto quente e denso. Região. Isso é de baixíssima entropia, muito ordenado. E desde então, a entropia tem aumentado. O universo tem se expandido, esfriado, tornando-se mais desordenado. Mas por quê? Por que começou assim? Esta é uma das questões mais profundas da cosmologia. E a teoria das cordas pode ter uma resposta. Veja bem, em algumas versões da teoria das cordas, o Big Bang não foi o começo. Foi apenas uma transição. Antes do nosso universo, havia algo mais. Talvez cérebros colidindo em níveis superiores. Dimensos. Talvez um universo em contração anterior que ricocheteou. Talvez um quântico flutuação em um espaço-tempo pré-existente. E nesses cenários, a flecha, a questão do tempo, pode ter uma explicação mais profunda. A baixa entropia do nosso universo pode ser uma consequência natural de como se formou. Isso ainda é especulativo, mas é uma possibilidade. Área ativa de pesquisa, e acredito que a equação de Deus acabará por explicar por que o tempo flui em uma direção e não na outra. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente cativa a imaginação, a hipótese da simulação. Essa é a ideia de que nosso universo pode ser uma simulação de computador rodando em alguma realidade mais fundamental, como um jogo, mas em escala cósmica. Bem, isso soa como ficção científica, mas alguns cientistas sérios levam isso a sério. Eis o argumento. Se é possível simular um universo em um computador, e à medida que nossos computadores se tornam mais poderosos, isso parece cada vez mais plausível. Civilizações avançadas provavelmente criariam muitas simulações desse tipo. Talvez milhões ou bilhões de universos simulados. Nesse caso, a maioria dos universos seriam simulações, não a realidade pura. Portanto, estatisticamente, é mais provável que sejamos vivendo em uma simulação do que no universo original não simulado. É apenas uma questão de números. Agora, estou cético deste argumento. Para começar, ele pressupõe que a consciência possa ser simulada, que um computador executando o programa correto seria consciente da mesma forma que nós. E como eu disse antes, não compreendemos a consciência suficientemente bem para saber se isso é verdade. Mas eis o que é interessante: a teoria das cordas. Isso pode ser relevante aqui. Veja bem, se o princípio holográfico estiver correto, se nossa tridimensionalidade universo está codificado em uma superfície bidimensional, então, em um sentido muito real, o nosso universo já é uma espécie de projeção, uma simulação que roda num computador cósmico na fronteira do espaço-tempo. O princípio holográfico afirma que toda a informação contida em um volume de espaço é armazenada em seu limite, e essa informação pode ser processada, transformada e computada. Então talvez o universo está computando a si mesmo. Talvez a realidade seja o resultado de um vasto processo quântico. Computação ocorrendo em um horizonte cósmico. Isso não é exatamente o mesmo que a hipótese da simulação. Nós não estamos falando de um programador de computador em algum outro universo nos criando. Estamos falando do universo computando sua própria evolução de acordo com as leis da física. Mas isso confunde a linha entre realidade e simulação de maneiras interessantes. Maneiras. E sabe de uma coisa? Talvez essa distinção nem importe. Seja na realidade base ou em uma simulação, as leis da física ainda se aplicam. Os experimentos ainda funcionam. As equações ainda são válidas. De dentro do sistema, nós não consigo perceber a diferença e talvez não haja diferença nenhuma. Talvez perguntar se o universo é uma simulação seja como perguntar o que há ao norte do Polo Norte. A pergunta não faz sentido porque estamos usando conceitos que não se aplicam ao norte do Polo Norte. Esse nível. Agora, deixe-me falar sobre algo mais pessoal. O sentido da vida. As pessoas costumam me perguntar, professor Kaku, se a física pode explicar tudo, isso significa que a vida não tem sentido?
Isso significa que somos apenas partículas seguindo leis cegas? E minha resposta é não. Absolutamente não. Entender como algo funciona não lhe tira o significado. Pelo contrário, o enriquece. Deixe-me explicar. Explique o que quero dizer. Quando olho para o céu noturno, vejo estrelas, belos pontos de luz cintilantes. E como físico, sei o que são essas estrelas. São gigantescas fornalhas nucleares. A conversão de hidrogênio em hélio por meio da fusão libera enormes quantidades de energia. Eu sei exatamente o processo nuclear, reações que ocorrem em seus núcleos. Posso escrever as equações. Esse conhecimento torna as estrelas menos belas? Isso torna o céu noturno menos inspirador? Não. Na verdade, só o torna ainda mais inspirador. Ainda mais. Porque agora eu aprecio não apenas a aparência, mas a realidade profunda. O fato de que aqueles distantes os sóis estão forjando os elementos que compõem nossos corpos. Que somos bastante literalmente feito de poeira estelar. Isso é profundo. Isso é significativo. O mesmo isso vale para a própria vida. Sim, somos feitos de átomos. Sim, esses átomos seguem as leis da física. Mas veja o que esses átomos conseguiram. Eles se organizaram em estruturas incríveis. Complexidade em células, órgãos, organismos, em cérebros que podem pensar, criar, amar, maravilhar-se, transformando-os em seres capazes de compreender as próprias leis que os regem. Eles. Isso é extraordinário. O universo tornou-se consciente de si mesmo através deles. Nós somos o universo contemplando a sua própria existência. E isso é tão importante tão significativo quanto qualquer coisa pode ser. Veja bem, eu acho que o sentido da vida é algo que criamos, não descobrimos. Não existe uma fórmula que explique como. Para viver. Não existe nenhuma lei fundamental que diga que você deva ser gentil ou criativo ou curioso. Essas são escolhas que fazemos, valores que adotamos. Mas eis o que a física pode lhe dizer. Ela pode lhe dizer que o universo é vasto, antigo e repleto de maravilhas. Ele pode lhe dizer que você está conectado a tudo. Cada átomo do seu corpo foi forjado em uma estrela. Isso pode lhe dizer que o momento presente é preciosa. Na imensidão do tempo cósmico, sua vida é um breve lampejo. Isso pode lhe dizer que o conhecimento é possível. O universo é cognoscível, compreensível, e para mim, essas percepções são profundamente significativas. Elas moldam a maneira como vivo minha vida. Elas me preenchem de admiração e gratidão. Elas me motivam a continuar aprendendo, a continuar descobrindo, a continuar expandindo os limites do conhecimento humano. Agora, permita-me abordar algo que preocupa muita gente. Tecnologia, inteligência artificial, o futuro. Veja bem, a equação de Deus não vai, apenas satisfaça nossa curiosidade. Isso nos dará poder. Poder para manipular a matéria e energia de maneiras que mal podemos imaginar. E isso levanta questões sérias. O quê? O que faremos com esse poder? Como o usaremos? O usaremos com sabedoria? Vamos nos autodestruir? Sou otimista. Acredito que, a longo prazo, a humanidade faremos boas escolhas. Usaremos nosso conhecimento para melhorar a vida, reduzir o sofrimento e expandir nossa civilização para o espaço. Mas não sou ingênuo. Sei que existem perigos. Armas nucleares, armas biológicas, inteligência artificial que pode nos superar e substituir. Mudanças climáticas, impactos de asteroides, enfrentamos riscos existenciais reais. Mas eis o que a história nos ensina que todo grande avanço na física fundamental levou a novas descobertas. Technologies. E embora essas tecnologias possam ser usadas para o mal, elas têm sido usadas principalmente para o bem. A física nuclear nos deu armas nucleares, sim, mas também nos deu armas nucleares. Medicina, datação por radioisótopos, energia nuclear. A mecânica quântica nos deu a bomba atômica, mas também nos deu transistores, lasers, computadores, o internet, máquinas de ressonância magnética. Os benefícios superaram em muitos perigos. Não, porque as pessoas são boas por natureza, embora eu acredite que a maioria seja, mas também porque o conhecimento nos capacita a resolver problemas. Pobreza, doença, ignorância, esses são problemas que o conhecimento pode resolver. Endereço.
E quanto mais sabemos, mais bem preparados estamos para lidar com os desafios que enfrentamos. Então, quando descobrimos a equação guia, quando entendermos completamente as leis da física, nos depararemos com novos desafios, mas também teremos novas ferramentas, novas maneiras de pensar, novas possibilidades, e acredito que estaremos à altura da situação. Mas deixe-me ser claro sobre algo. Precisamos ser refletido. Precisamos ter cuidado. Precisamos pensar em ética, em consequências, sobre o futuro a longo prazo da humanidade. A ciência nos dá poder, mas a sabedoria nos ensina como usá-la. E é por isso que a educação é tão importante. É por isso que dedico tanto tempo conversando. Para os alunos, escrever livros, dar palestras, porque o futuro depende disso. Cidadãos informados. Pessoas que entendem de ciência, pessoas que conseguem pensar. Fundamentalmente, pessoas que conseguem avaliar evidências e tomar decisões racionais. Veja bem, quando eu era criança, meu pai era jardineiro. Ele não tinha muita instrução formal. Ele não podia me ajudava com a lição de casa. Mas ele me incentivou. Ele me apoiou. Ele sabia que a educação era importante, mesmo que ele não entendesse os detalhes. E é disso que precisamos mais hoje em dia. Pais que incentivam a curiosidade. Professores que inspiram admiração. Uma sociedade que valoriza o conhecimento e recompensa a descoberta. Porque os desafios que enfrentamos, mudanças climáticas, pandemias, inteligência artificial, proliferação nuclear, esses problemas não serão resolvidos pela ignorância. Eles serão resolvido pelo conhecimento, pela ciência, por pessoas que entendem como o mundo funciona. E a equação de Deus faz parte disso. Não está separada das preocupações práticas. É o fundamento porque quando você entende as leis fundamentais, tudo mais se segue. A tecnologia se segue. A medicina vem a seguir. A energia vem a seguir. A capacidade de moldar o nosso futuro vem a seguir. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente me emociona: a beleza do universo. Veja bem, Einstein disse que a coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. O que ele quis dizer é que é notável que o universo obedeça a leis matemáticas. Não precisava, mas obedece. E não são quaisquer leis, leis belas, leis elegantes, leis que podem ser expressas em equações simples. I igual mc sobrescrito 2, F igual ma, a equação de Schrödinger, as equações de Maxwell. Estas não são apenas verdade, são lindas. Têm simetria. Têm elegância. O que os matemáticos chamam de beleza. E a teoria das cordas é a mais bela delas. Tudo. A ideia de que tudo, todas as partículas, todas as forças, todo o espaço e o tempo emerge das vibrações de minúsculas cordas. Isso é profundamente elegante. É simples na concepção, mas rica em consequências. É isso que buscamos em uma teoria. É isso que a equação de Deus representa. Deveria ser. Agora, por que o universo deveria ser belo? Não há nenhuma necessidade lógica para isso. As leis da física. Poderia ter sido confuso, complicado, deselegante, mas não é. É lindo. E isso nos diz algo. Diz-nos que a beleza está intrínseca à natureza, à estrutura da realidade. E acho que é por isso que tantos físicos falam sobre Deus. Não porque sejam religiosos em algum sentido. Sentido tradicional. A maioria não é, mas porque a beleza e a ordem do universo parecem apontar para algo além do mero acaso, existe algum princípio subjacente, algo cósmico. Inteligência ou lógica? Agora, não estou dizendo que existe um Deus pessoal que criou o universo. Não estou fazendo uma afirmação, não se trata de uma afirmação religiosa, mas estou dizendo que o universo está repleto de significado, propósito e beleza. E quando nós fazemos física quando descobrimos essas belas leis, estamos tocando algo transcendente. Einstein sentia isso. Chamou isso de sentimento religioso cósmico. Spinoza sentia isso. Ele identificava Deus com a própria natureza. Muitos físicos ao longo da história sentiram essa sensação de admiração e reverência ao contemplar as leis da natureza. E é isso que sinto quando trabalho com a teoria das cordas. Eu resolvo uma equação e vejo como as peças se encaixam elegantemente, quando percebo que a gravidade surge naturalmente. Das Vibracos das Cordas. Quando eu entender como funciona a matemática do extras dimensões produzem as partículas que vemos, esses são momentos espirituais, momentos de conexão com algo maior do que eu.
Agora, deixe-me contar uma história que realmente captura isso. Quando eu estava no exército durante a Guerra do Vietnã e me vi diante de uma pergunta muito séria: por que eu estaria disposto a morrer? Por quê? Que causa vale a pena dar a vida? E percebi que o conhecimento vale a pena. A compreensão vale a pena. A busca para compreender o universo, para ler a mente de Deus, é uma busca que vale a pena. É algo significativo. Não porque nos torne poderosos, embora o faça. Não porque leve ao desenvolvimento tecnológico, embora leve, mas porque faz parte do que nos torna humanos. Faz parte do nosso destino como espécie. Não nos contentamos apenas em sobreviver. Queremos. Entendimos. Queremos saber por que o céu é azul, por que as estrelas brilham, por quê o universo existe. Essa curiosidade foi o que me motivou a construir um acelerador de partículas. Na minha garagem, quando eu tinha 16 anos. Foi isso que levou Einstein a passar 30 anos à busca pela unificação. É isso que motiva milhares de físicos hoje a trabalharem nisso. Teoria das cordas. E quando finalmente descobrirmos a equação de Deus, quando finalmente realizarmos o sonho de Einstein, isso será uma das maiores conquistas da história da humanidade. Não porque nos tornará ricos ou poderosos, mas porque satisfará essa profunda necessidade humana de entender, de conhecer, de compreender o nosso lugar no cosmos. Agora, deixe-me abordar algo importante. O relacionamento entre ciência e religião. Muitas pessoas acham que elas estão em conflito, que você tem que escolher um ou outro. Mas eu não vejo dessa forma. A ciência nos diz como o universo funciona. Ela nos diz sobre mecanismos, processos, leis. A religião nos fala sobre significado, propósito, valores. Eles fazem perguntas diferentes. A ciência pergunta como. A religião pergunta por quê. E ambas as perguntas são válidas. Ambas são importantes. O fato é que o fato de podermos explicar como as estrelas se formam por meio do colapso gravitacional não responde porque existe um universo no espaço. Em primeiro lugar, o fato de entendermos a evolução não nos diz como devemos agir, viver nossas vidas. Agora, quando a religião faz afirmações factuais sobre o mundo físico, quando diz que a Terra tem 6.000 anos. Se você acha que a teoria é antiga ou que o Sol gira em torno da Terra, isso entra em conflito com a ciência. E nesses casos, a ciência está certa. As evidências são claras. Mas quando a religião fala de valores, de ética, de o sentido da vida, essas não são questões científicas. A ciência certamente pode contribuir para elas, mas não pode substituí-las. Então, não acho que a equação de Deus ameace a religião. Pelo contrário, ela fortalece, porque quanto mais entendemos o universo, mais apreciamos sua grandeza. Quanto mais estamos tomados de admiração e encantamento, e não é essa a verdadeira essência da religião. Essa sensação de conexão com algo maior do que nós mesmos. Einstein expressou isso de forma brilhante. Ele disse que a ciência sem religião é manca. Religião sem ciência é cega. O que ele quis dizer é que precisamos de ambas. Precisamos da compreensão factual que a ciência proporciona, e precisamos do significado e dos valores que a religião ou a filosofia oferecem. A Etica Providencia. A equação de Deus nos dará os fatos, a descrição completa da realidade física, mas ela não nos dirá como ser boas pessoas. Não nos dirá como criar uma sociedade justa. Não nos dirá como encontrar felicidade ou propósito. Essas são questões humanas que exigem sabedoria humana. Talvez isso leve a energia limpa e limitada. Talvez seja isso. Nos ajudará a compreender a consciência e a curar doenças mentais. Talvez sim. Nos permitirão viajar até as estrelas. Ainda não sabemos. Mas a história sugere que o conhecimento fundamental sempre leva para benefícios práticos. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente me entusiasma. A possibilidade de contato com outras civilizações. Veja bem, se o universo é tão vasto quanto pensamos, e a teoria das cordas sugere isso se a nossa espécie for infinita, então certamente não estamos sozinhos. Deve haver outras espécies inteligentes por aí, outras civilizações, talvez milhões delas. Agora, onde estão elas? Por que não as encontramos? Já ouviu falar deles? Este é o famoso paradoxo de Fermi. E existem muitos outros possíveis respostas. Talvez a vida inteligente seja rara. Talvez as civilizações tendam a. Eles se autodestroem antes de conseguirem colonizar a galáxia.
Talvez estejam por aí, mas usando métodos de comunicação que nós ainda não descobriram. Talvez estejam nos evitando deliberadamente. Ou talvez, e isso é o que eu acho mais interessante, talvez civilizações avançadas transcendam o espaço físico. Talvez quando você atingir o tipo 3 na escala Card, quando você pode manipular o próprio espaço-tempo, sem precisar viajar fisicamente. Você cria buracos de minhoca. Você acessa outras dimensões. Você existe em formas que nem sequer podemos imaginar. A teoria das cordas torna isso possível. É possível. Isso permite fenômenos físicos que nos parecem mágicos, mas que na verdade são naturais em energias suficientemente altas. Portanto, talvez os alienígenas estejam lá fora, mas sejam tão avançados que não conseguimos reconhecê-los. Como formigas tentando entender uma rodovia. A rodovia está bem ali, mas as formigas não têm estrutura conceitual para compreendê-lo. E talvez quando descobrirmos a equação de Deus, quando realmente entendermos-o com base nas leis da física, daremos nossos primeiros passos para nos unirmos a essa força cósmica. Comunidade. Começaremos a ver o universo como ele realmente é, não apenas como aparece aos nossos sentidos limitados e tecnologia primitiva. Agora, deixe-me voltar a algo pessoal. O sentido da minha vida. Veja bem, dediquei toda a minha carreira a essa busca. Para compreender a estrutura fundamental da realidade, para ajudar a realizar o sonho de Einstein. E às vezes as pessoas me perguntam se tudo valeu a pena. Aqueles anos de estudo, de cálculos, de luta com a matemática abstrata? E minha resposta é absolutamente sim. Porque passei minha vida fazendo o que amo, explorando os mistérios mais profundos do universo, trabalhando com colegas brilhantes, ensinando alunos, descobrir coisas novas, ter aqueles momentos de inspiração em que as peças do quebra-cabeça de repente se encaixam. Isso é uma vida bem vivida. Não porque eu seja famoso ou bem-sucedido, não porque eu tenha ganhado prêmios ou escrito livros, mas porque eu busquei algo significativo, algo maior do que eu mesmo. Contribuí em minha pequena contribuição para a eterna busca da humanidade pela compreensão. E sabe de uma coisa? Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser físico. Não precisa trabalhar com teoria das cordas. Mas seja lá o que você fizer, seja qual for a área que você escolher, dedique-se a ela com paixão. Faça perguntas profundas. Não se contente com respostas superficiais. Seja curioso. Seja persistente. Esteja disposto a falhar e tentar de novo. Porque foi isso que Einstein fez. Ele falhou muitas vezes. A busca pela teoria do campo unificado foi infrutífera. Mas ele continuou tentando. Ele nunca desistiu. E ele inspirou gerações de físicos a continuarem o trabalho. E agora estamos perto. Tão perto da equação de Deus. Está ao nosso alcance. E quando o encontrarmos, quando finalmente entendermos a totalidade, as leis da física serão resultado de pessoas como Einstein, que tiveram grandes sonhos, que faziam perguntas impossíveis, que se recusavam a aceitar que algumas coisas são incognoscíveis. Agora, deixe-me falar sobre algo que me preocupa: o sistema educacional. Veja bem, nós somos preparando os alunos para um mundo que não existe mais. Estamos ensinando-os a memorizar fatos, a seguir regras, a conformar-se. Mas não é disso que o futuro precisa. O futuro precisa de pensadores criativos, solucionadores de problemas, pessoas que conseguem se adaptar a mudanças rápidas, que entendem princípios, não apenas fatos. Porque os fatos mudam. O que sabíamos há 50 anos é diferente do que sabemos agora, hoje. E o que saberemos daqui a 50 anos será diferente novamente. Mas os princípios permanecem. As leis da física. Nada muda. O método científico não muda. O pensamento crítico não muda. Portanto, precisamos nos transformar. Educação. Precisamos ensinar os alunos a pensar, não o que pensar. Precisamos cultivar a curiosidade, não a obediência. Precisamos inspirar o deslumbramento, não impor. Memorize a SEO. E precisamos mostrar aos alunos que a ciência não é só para gênios. É para todos. Você não precisa. É preciso um QI de 200 para fazer ciência. É preciso curiosidade. É preciso persistência. É preciso ter disposição para aprender com os erros. Eu costumo falar sobre o teste do marshmallow para os meus alunos. Você dá um marshmallow para uma criança. Escolha. Um marshmallow agora ou 2 marshmallows se esperarem 15 minutos. E então você acompanha essas crianças por décadas.
E sabe de uma coisa? As crianças, quem conseguia adiar a gratificação, quem conseguia esperar pela recompensa maior, se saía melhor na vida. Melhores empregos, melhores oportunidades. Relacionamentos, melhor saúde. Por quê? Porque eles conseguiam enxergar além do imediato. Eles conseguiam trabalhar em prol de algo maior. Objetivos de longo prazo. Eles não estavam buscando atalhos. E é disso que precisamos mais. Pessoas dispostas a fazer o trabalho árduo de estudar, aprender e dominar assuntos difíceis. Porque a equação de Deus não é fácil. A teoria das cordas não é fácil. Mas nada que vale a pena é fácil. E a recompensa, compreender a realidade em seu nível mais profundo, vale o esforço. Agora, deixe-me lhe dizer o que eu acho que isso acontecerá nas próximas décadas. Acho que veremos uma revolução na física comparável a revoluções do início do século XX, quando a mecânica quântica e a relatividade transformaram nossa compreensão do universo. Vamos detectar ondas gravitacionais do Big Bang. Vamos encontrar evidências de atividade extraterrestre. Dimensos. Vamos descobrir novas partículas que confirmam a supersimetria. Vamos sondar o quântico, estrutura do espaço-tempo. E todas essas descobertas apontarão para as cordas. Teoria, em direção à equação de Deus. E em algum momento, talvez daqui a 20 anos, talvez com 50 anos, teremos evidências suficientes para que a comunidade científica chegue a um consenso. A teoria das cordas está correta. A equação de Deus é real. Nós conseguimos. Realizamos o sonho de Einstein. E continua. Naquele dia, a humanidade terá dado um salto gigantesco em direção ao futuro. Não apenas em termos de área, conhecimento, mas na maturidade, teremos demonstrado que somos capazes de compreender as verdades mais profundas, que não somos apenas animais inteligentes, mas seres capazes de compreender a estrutura fundamental da realidade. E então o verdadeiro trabalho começa, porque entender a equação de Deus é simplesmente o primeiro passo. Aplícalo. Úsalo para resolver problemas. Úsalo para criar novas ideias. Tecnologias, usando-as para explorar o cosmos. É isso que vem a seguir. Talvez. Vamos aprender a manipular campos quânticos e criar matéria a partir de energia. Talvez. Aprenderemos a abrir buracos de minhoca e viajar para estrelas distantes. Talvez aprendamos a acessar universos paralelos. Talvez. Aprenda a criar nossos próprios universos. Isso pode parecer fantasia, mas lembre-se do que eu disse no início. Toda a unificação das forças na física levou a tecnologias que pareciam impossíveis. Ontes. Maxwell unificou eletricidade e magnetismo. E nós conseguimos rádio, televisão, computadores. Einstein unificou o espaço e o tempo. E nós temos GPS, energia nuclear, detectores de ondas gravitacionais. A equação de Deus fará o mesmo. Ela abrirá portas que nem sequer podemos imaginar ainda. E os nossos descendentes daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, olharão para trás e verão isto. Era como o momento em que a humanidade realmente atingiu a maturidade, quando finalmente compreendemos a mente de Deus. Agora quero terminar com uma reflexão sobre por que fazemos isso, por que buscamos conhecimento, por que nos importamos com teorias abstratas e equações matemáticas que parecem muito distantes de vida cotidiana. E a resposta é simples. Porque somos humanos. Porque a curiosidade faz parte da nossa natureza. Porque olhamos para as estrelas e nos maravilhamos. Porque nós faça perguntas. Porque não nos contentamos com um não sei. Todas as culturas da história da humanidade tentaram compreender o cosmos. Os povos antigos criaram mitos. Eles contavam histórias sobre deuses e heróis para explicar o sol, a lua e as estrelas. Essas histórias estavam erradas. Do ponto de vista científico, eles estavam certos, mas em essência estavam certos. Eles mostraram que os humanos precisam dar sentido ao mundo para encontrar padrões, para criar significado. A ciência é a nossa maneira moderna de fazer isso. Ainda olhamos para as estrelas e nos maravilhamos, mas agora temos telescópios. Temos a matemática. Temos o método científico. E estamos descobrindo respostas reais. Não histórias, mas a verdade. Verificável, testável, reproducible. Verdade. E a equação de Deus é o ápice dessa busca. É a resposta para a pergunta que os humanos têm sido perguntando desde o alvorecer da consciência. Do que é feito o universo? Como ele funciona? Por que ele existe?
Estamos perto de responder a essas perguntas, tão perto de concluir a maior busca intelectual da história da humanidade. E eu, por minha vez, sou grato por estar vivo neste momento e por fazer parte desta busca. Contribuir, da maneira que eu puder, para este magnífico empreendimento. Então é isso. O que a equação guia significa para mim? Não é apenas uma fórmula. Não é apenas uma teoria abstrata. É a culminação de milhares de anos de curiosidade e engenhosidade humana. É a prova de que o universo é cognoscível, a realidade é compreensível, somos capazes de compreendendo as verdades mais profundas. E quando finalmente entendermos a equação de Deus, em sua completude, quando finalmente compreendermos a estrutura fundamental da realidade, teremos alcançado algo. Verdadeiramente notável. Teremos lido a mente de Deus. Teremos compreendido como Deus, a natureza ou o universo criaram tudo o que existe. Essa é a questão. Dediquei minha vida a isso. É isso que me motiva a continuar trabalhando, a continuar calculando, a continuar seguindo em frente. Porque a resposta está lá fora. A equação de Deus existe e nós vamos encontrá-la. O universo é compreensível. A mente de Deus pode ser conhecida. E isso, meus amigos, é o maior presente que o universo nos deu. O dom de compreensão, o dom do conhecimento, o dom de poder perguntar por que e de fato encontrar respostas. Então, enquanto estamos aqui no limiar deste grande descoberta, permitam-me terminar com as palavras de Einstein. Quero saber como Deus criou este mundo. Quero saber o que ele pensa. O resto são detalhes. Nós somos mais perto do que nunca de conhecer esses pensamentos. A equação de Deus está dentro de nós. Compreender. E quando a encontrarmos, quando finalmente completarmos este quebra-cabeça cósmico, isso será a conquista máxima da inteligência humana. O momento em que nós entendemos verdadeiramente o nosso lugar no universo. O momento em que finalmente